lendo o livro, e eu quero falar até com o André sobre isso, porque pode ser que ele tenha tido a mesma impressão que eu ao escrever. Eu tô com 36, vou fazer 37 anos daqui a pouco. É a minha idade, quase. E eu sou e eu sou um cara solteiro. Eu não tenho namorada, não formei uma família e quando eu não tenho filhos. E quando você vai chegando numa certa idade, até pela a pressão social você tem que ter uma família, eu sempre tive muita dúvida se era realmente isso que eu queria, etc e tal. E lendo o livro, vendo ali é um livro que deixa muito claro, cara, o senso do que uma família deveria ser, assim. Com todos os defeitos, porque não existe um mundo perfeito, mas quando eu vejo seu pai, por exemplo, abrindo mão de escolhas até financeiras para poder te ajudar na tua carreira, e a tua irmã também, quando ela toma a decisão de estudar e passando por um pouco mais de aperto, porque sabiam que estavam apostando ali nessa tua carreira, etc. Foi tudo um conjunto muito familiar, uma coisa muito de união, uma coisa muito bonita. Lendo o livro, eu pensei, talvez eu queira uma família. Talvez eu queira passar por isso aqui. Talvez eu queira ter uma relação dessa que o pai do Fino teve com ele. Talvez eu queira abrir mão de coisas que eu não pude ter a chance ainda de fazer por questões financeiras para ter outras coisas. E a minha psicanalista, ela fala que a vida é sempre feita de escolhas. Tudo é uma escolha. Eu queria saber como que isso bateu para você, porque você já é diferente, você tem uma família, você tem filhos. Vê ali a maneira, o modus operandi do pai dele. Como isso bateu para você enquanto pai? É uma ótima pergunta, Rodolfo, porque tem muitos elementos aí nesse aspecto, né? Primeiro eu queria te dizer uma coisa. Quando a gente fez... Enquanto a gente ia fazendo o livro, eu lembro de ter dito várias vezes para o Fino, porque, né, eu estava escrevendo ali e eu reli muita coisa, porque eu queria ter uma sensação do que a gente estava fazendo de uma maneira mais ampla, não só capítulo por capítulo. Telemarketing sempre ajudando. Mas eu falei para ele algumas vezes, eu acho que nós vamos ter reações muito legais das pessoas na parte pessoal e na coisa familiar, da paternidade, dos relacionamentos e filhos e tal. Eu acho que muita gente que tem o pai vivo talvez passe a olhar para essa relação de uma outra maneira, e pais também em relação a filhos. E quem, no caso dele, não tem mais o pai por perto, vai ver que se identifica com uma série de questões ali. E tudo isso aconteceu. Num dos lançamentos que a gente fez, eu me lembro, a gente, né, recebe as pessoas para fazer a dedicatória ao livro, tirar foto. Um cara em Campinas falou, olha, eu mudei minha relação com meu filho depois que eu li o livro. Eu passei a prestar atenção em coisas que eu não prestava. Mas ninguém falou pra gente o que você falou, pelo menos não pra mim. É a primeira vez que eu ouço uma pessoa dizer, olha, eu não tenho, tô com 36, 37, até hoje não tive uma família e me deu vontade de ter. Então, primeiro eu queria te agradecer. Do meu ponto de vista, foi uma coisa até simples, porque eu conheço a família do Fernando, eu conheci o Oswaldo. Eu participei, eu presenciei momentos deles no núcleo familiar. Então, só voltando um pouco no contexto, o Fernando escreveu 2 livros sozinho, que são livros para tenistas. Um conteúdo bem específico. São livros ótimos para tenistas, são legais pra caramba, tem um conteúdo ali riquíssimo, mas bem nicho, né? E ao longo dos anos, ele me perguntou algumas vezes se eu achava que o Aqui Tem podia ser relançado com mais histórias, ou se a gente podia fazer alguma coisa que... E eu sempre falei para ele, porque aí, assim, é uma premissa que eu tenho em todas as relações da minha vida, assim, eu sou uma pessoa, às vezes, brutalmente honesta. Então, se você me perguntar, você viu a matéria que eu escrevi e tal, às vezes eu faço um disclaimer, eu falo assim, cara,
se eu te der a minha opinião, eu vou te dar a minha opinião. Você quer? Você pode ler isso? Sim, eu posso, mas eu vou falar Claramente. o que eu penso. E eu falei pro Fino, acho que não. O Aqui Tem pode aumentar. Talvez a gente consiga colocar mais 2 ou 3 histórias, mas eu acho que não cabe. É a minha opinião. Quando ele falou para mim, o que você acha da gente fazer um livro sobre o meu pai? Eu nem esperei ele terminar a frase. Falei, vamos. Tô dentro. Vamos começar amanhã. Porque a ideia, como produto e como homenagem e como conteúdo, eu sabia que seria legal. Eu sabia que nós chegaríamos num final que ia nos orgulhar. Porque para mim é isso. Não sei quantas pessoas vão ler, quantos livros serão vendidos, etc. É outra história. Eu preciso sentir orgulho Do que a gente fez. do que Verdade, né? né? Então, isso não tem nada a ver com vaidade, nada. Então, como eu os conheci, como eu os conheço e como eu conheci o Oswaldo, a minha reação imediata foi, cara, vamos lá, vamos fazer e vamos que vamos. Por quê? Porque o Oswaldo era uma pessoa que gerava em mim, e acredito que em todo mundo que ele conheceu e com as pessoas com quem ele conviveu, a sensação de eu quero mais tempo com você, eu gostaria de ter mais tempo com você. Sei exatamente como que é isso. Eu tenho muito isso quando eu tô com seu pai. Entendo. Entendo. É verdade, cara. Juca, aquele dia não queria nem ir embora. Né? Então, a minha... E são poucas pessoas. São. A minha dedicatória do exemplar do livro, que foi um dos primeiros, quando a assistente mandou a caixinha com 20 livros pra gente, um dos primeiros eu mandei pro meu pai, quando minhas filhas foram almoçar na casa dele com a dedicatória. E o que eu escrevi pra ele foi, eu tive a mesma sorte do Fino. Então... Caramba, cara. Que legal, cara. Que bonito. Foda. Já que você mencionou. Então, a sensação que o Oswaldo sempre me passou foi essa. Não, é pouco. Uma vez nós passamos um fim de semana em Angra, ele morava em Angra, e eu falei, é pouco. As conversas, é pouco tempo. E aí você tem uma oportunidade de participar de algo que permita que as pessoas o conheçam, nem que seja para ter essa sensação também, mas muito menor, né? Porque ali, óbvio, são pessoas que não falaram com ele, não conviveram, nunca estiveram perto dele. Então, essa coisa de é assim que devem ser as relações, que eu acho que está na origem do seu sentimento, é a pura verdade. É exatamente assim mesmo.